Olá, pessoal! Chegamos a mais um encontro do nosso pequeno grupo multiplicador. Já sei que estava damos início a esse trabalho de comunhão da nossa igreja, quando podemos nos reunir novamente em pequenos grupos nos nossos lares, na nossa casa, né? É um momento de comunhão, é um momento de fortalecimento da família e assim Deus tem nos dado grandes oportunidades de crescer. E eu quero dar início neste momento cantando Vigiar e Orar, o hino de número 162 do nosso cantor cristão. Por isso vou dar um tempo para você pegar o seu e se aproximar aí para cantar conosco, tá bom? Hino de número 162, Vigiar e Orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Cantemos então? Vamos lá? Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, vigia e ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, é que o fiel vai te usar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. Que maravilha! Como já estamos tendo pessoas chegando aqui, irmão Gesiel e família, Sueli Araújo e família, Imandora e família, Cineide lá do Recife. Que bom, muito obrigado por você participar conosco. É muito bom também ter pessoas aqui conosco no Instagram, participando desse momento de pequeno grupo multiplicador, né? É bom saber que Deus faz essa obra e nesse dia, né, por meio dos meios sociais, nós temos conseguido, as nossas redes, né, atingir muito mais famílias e louvamos a Deus por essa bênção que está sendo concedida nesta noite. E esse cântico fala disso, né? Bem de manhã, enquanto o sol sereno, nós temos oportunidade de assim então adorar ao nome do nosso Deus. Muito obrigado por todos que juntam-se a nós e participam. Thaís Rabelo, né? Obrigado aí, família do irmão Gabriel. Muito bom ter você conosco também, e todos os seus vizinhos aí participando desse momento de culto. Muito obrigado. Nós vamos estar aprendendo nesta noite, né? Como já temos feito cada quarta-feira, conhecendo as virtudes cristãs. E já foram trabalhadas conosco várias virtudes, né? Já vimos a virtude da fé, e ela dá como marco a salvação,
como a maior experiência nossa em termos da fé e nos ajuda então a compreender que a fé é baseada na pessoa de Jesus Cristo, em que cremos. E em vez de a nossa própria força neste sentido, ela precisa ser compreendida diante das experiências vividas, através dos aspectos emocionais e racionais. Mas nossa personalidade, ela tende a seguir sempre em uma direção. Dificilmente trabalhamos um equilíbrio, mas é muito importante, relacionado à fé, que a gente tenha esse equilíbrio, né? Então, em pensar na fé, baseada na nossa salvação, temos essa esperança clara na nossa vida. Também aprendemos acerca da esperança. Tá só o som aparecendo aqui de cabeça. Através da esperança também tivemos este ensinamento. E é através da experiência inicial da fé que desenvolvemos então a esperança. A Bíblia nos fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Então percebam que realmente a experiência da fé antecede a esperança, né? Porque ela diz que na esperança fomos salvos. A fé nos ajudou a compreender a pessoa de Jesus Cristo e nos firmarmos então nele como único e suficiente Salvador. E aí então desenvolvemos essa experiência de esperança. E é diante disso, então, que Davi vai falar do valor, porque ele trabalha lá no Salmo de número 61, o valor de viver esses valores da esperança na sua vida, na sua fé em Deus. E aí ele diz que a grande dificuldade hoje de muitas pessoas é realmente colocar o foco na falta de esperança em nosso interior. Então Davi trabalha isso, né, que durante toda a sua experiência com Deus, ele viveu uma vida de fé, uma vida de esperança no Deus eterno. Então Deus nos convida, ao invés de ter essa falta de esperança vindo do nosso interior, devemos ter uma esperança firmada na pessoa de Deus. É Ele que restaura a esperança em nosso ser. E assim, o propósito dessas aulas foi estimular mais aos jovens através da esperança que ele mesmo, Davi, teve durante todo o seu viver com Deus. Ele desenvolveu uma confiança genuína na pessoa de Deus. Depois aprendemos sobre a virtude, o amor. E o propósito desse estudo era ver como o amor se desenvolve quando relacionamos a fé e a esperança em Cristo. Como precisamos mesmo desenvolver amor sincero, amor verdadeiro nos relacionamentos sociais, família, amigos, ali no trabalho, né? São vários lugares onde nós precisamos mesmo desenvolver essa experiência de amor. E a Bíblia é repleta de orientações para se desenvolver o verdadeiro amor, aquele amor que Cristo nos ensinou. Ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é nessa visão que Cristo nos leva então a viver este mandamento em nossos relacionamentos intencionais, uns para com os outros, amando a Deus sobre todas as coisas, mas amando também ao próximo como a nós mesmos. Então isso envolve um relacionamento intencional, e esse amor faz isso. O nosso quarto estudo foi sobre a sabedoria, com base em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. O estudo nos levou a olharmos a sabedoria à luz da cruz de Cristo, não à luz do mundo. Paulo, inclusive, põe em questão a sabedoria do mundo, com a transformação realizada pelo Evangelho. Conseguimos verificar que a sabedoria do mundo, ela não traz prazer ou satisfação.
porque ela é buscada, ou ela busca de forma desenfreada um conhecimento, mas um conhecimento mais ligado ao nível intelectual. Isso é errado? Não. Porque o perigo disso é que muitas das vezes acaba deixando pessoas frias, né, quanto às questões do evangelho para com a vida das pessoas. E aí Paulo diz, e ele chama até essa sabedoria de loucura, ou uma sabedoria desprezível, não pelo fato de que ele não tinha a verdadeira sabedoria, mas por julgar que ela só tem valor e significado quando são colocadas na cruz de Cristo. Foi um belíssimo estudo de direcionamento, e até nós aprendemos também com o irmão Gesiel que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Aí nós aprendemos também sobre a justiça. Levamos a questão ao coração sobre atos de justiça e ensinamos que é preciso ter uma visão como a visão de Deus, que vendo então a justiça como Deus a vê, e como podemos nos tornar pessoas que praticam a justiça de forma correta. Vimos então o quanto é importante diante de um mundo tão corrupto, vivermos de modo digno, justo e que agrada a Deus. A base para isso foi o livro de Isaías, e observando então que Deus ali estava valorizando atos de justiça em favor das crianças, em favor das mulheres, em favor dos prisioneiros, em favor de escravos e pobres. E percebemos que o mesmo discurso é completado no ministério de Cristo, quando aqui entre nós estava também realizando a obra de Deus. E quarta-feira passada tratamos a coragem, uma grande virtude, tomando como base o texto de Daniel capítulo 3, e o desafio ali foi mostrado na coragem de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha por decidirem em seu coração não se dobrarem a outros deuses, fazendo a diferença no seu tempo, confiando que Deus os livraria das mãos dos seus opositores. E que Deus, naquele instante, por meio desse ato humilde e simples desse jovem, Deus também seria glorificado. Como foi mesmo pelo rei Nabucodonosor, vocês viram na semana passada, ele reconhecendo Deus como Deus Altíssimo, o Deus que se revelou ao rei como aquele 4º anjo que estava ali junto dos 3 jovens, não permitindo que o seu corpo fosse queimado pelo fogo, pela fornalha, mostrando a ele a grandeza do poder que estava em Deus, esse Deus Altíssimo, e que é mesmo precioso ter coragem, sim. E para vivermos a diferença neste mundo como filhos de Deus, também precisamos seguir o exemplo desses 3 moços. Lições preciosas, de virtudes, como vocês puderam observar nessa breve revisão. Eu quero compartilhar um texto do Salmo de número 150, versículo 1 e 2, diz assim: Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no no seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual. Nós temos razões várias para louvar ao Senhor, e aqui é citada algumas. Uma delas é quando nós temos a oportunidade de estar no santuário, ou seja, lá no templo, lá no lugar onde a gente se reúne como igreja de Cristo, É um lugar especial quando todos, congregados ali, podemos louvar ao único e eterno Deus. Mas ele diz também, louvem-no no seu majestoso céu. Lá os anjos prestam contínua adoração ao Deus, porque ele é digno de ser adorado. Mas ele diz aqui que também devemos louvar pelos seus feitos poderosos. E eu creio, meus amados irmãos, de forma feliz, que Deus tem realizado obras poderosas, Temos a alegria de ver o irmão Alisson recuperando da sua saúde, testemunhando disso para nós, e a gente fica alegre, feliz com esse resultado
do nosso Deus Todo-Poderoso. Devemos louvá-lo também pela sua grandeza sem igual. Salmo 150, versículo 1 e 2. Louvado seja Deus por todas estas coisas. Eu quero participar agora com você do nosso momento de oração nesse pequeno grupo multiplicador. E como sendo o mês da EBD, nós temos orado pelos nossos professores, e isso é importante porque nessa ocasião, quando a gente tem também utilizado, de uma EBD diferenciada, nós precisamos que cada um dos nossos professores estejam assim se habilitando, a esses meios e podendo comunicar a verdade da palavra de Deus de forma sábia, direcionada, de forma que possa dar um bom crescimento às pessoas que nos ouvem. Então, por isso eu gostaria que vocês orassem pelo irmão Gesiel, irmão Célio e Kelly. Eles são os professores da classe dos adultos em nossa igreja. Oremos também por Tereza, que trabalha com os juniores. Oremos por Raquel, que trabalha com a classe de escolar, 9 anos, E Ailton, que trabalha com os adolescentes, Ranieri com os jovens. E Dani e Raimundinha, que trabalham com as crianças menores, e Denise também. E oremos por Sueli e Adriana, que pega aí os bem pequeninos, e ela tem feito um trabalho muito especial nesse sentido. Oramos também as irmãs que trabalham com a liderança do culto infantil. Então oremos por Michele, por Ana Lídia, por Lu. Elas também têm feito um trabalho maravilhoso com as nossas crianças, E eu gostaria de convidar a Raquel, que pudesse fazer essa oração. Mas eu queria que ela incluísse também um pedido que veio a nós nesta noite. É a irmã Vanessa, desculpa. Veio um pedido muito especial também nessa noite, pelo irmão Lucas. Ele pede orações, ele chegou em casa e tinha o seu vizinho, estava passando por um momento de possessão, uma dificuldade ali, ao lado de sua casa. Alguns irmãos já estavam ali orando por esse jovem, por essa família. Eu queria que nós também juntos agora nos uníssemos a ele e estivéssemos intercedendo pela libertação da vida desse senhor chamado César. Que Deus entre com providência e haja naquela hora fazendo uma obra extraordinária ali pelo seu feito poderoso e seu poder. Vamos orar com Vanessa? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de entrar na tua presença, falar contigo. E a oração, Senhor, tem sido a forma pela qual a gente tem falado para ti os nossos sentimentos, aquilo que precisamos de ti. E nós temos colocado diante da tua presença todos as nossas necessidades. E nesse momento eu gostaria de te pedir, em especial, pelos professores da Escola Bíblica Dominical. Olha para cá. Eles têm se reinventado nesse período e precisam se adaptar a novas tecnologias, a maneiras diferentes de dar aula. E eu quero te pedir que o Senhor esteja dando sobre eles a tua bênção especial para poder didaticamente passar o conteúdo de forma adequada por esses meios de comunicação que estão disponíveis a nosso favor. Eu quero colocar a vida deles, as suas famílias, a saúde deles, Senhor, na tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, pelo César, um jovem que está precisando da tua presença. Ele precisa te reconhecer como Senhor e Salvador da vida dele. E em meio a tanto caos, que o Senhor possa estar abençoando a vida do César. Cuide do irmão da igreja que mora perto, o irmão Lucas. Eu quero te pedir que o Senhor esteja cuidando também da família e do irmão Lucas, que eles possam ser a representação de Jesus Cristo ali para o César. Que César possa reconhecer o teu amor através do testemunho e da vida do irmão Lucas e da sua família. Em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de tantos outros que estão nesse período ansiosos, preocupados. Nos dá, Senhor, cada dia mais a confiança e a dependência de Ti. Nós precisamos, Senhor, de Ti a cada dia mais, e por isso nós oramos e pedimos tudo que necessitamos em Teu nome, confiando, Senhor, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Amém, Eu oro assim no nome de Jesus,
Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, Vanessa, pela sua participação conosco aqui, nosso culto PGM. É muito bom, né, ter esse momento de família e poder compartilhar a palavra de Deus ao coração de todos nós nessa noite. Portanto, hoje nós vamos ter mais um estudo da palavra de Deus e estamos trabalhando então essa revista que fala sobre crescimento espiritual, e a virtude que vamos aprender hoje é sobre moderação, né? E eu tenho certeza que de alguma forma esse estudo vai falar aos nossos corações, né? Porque ele vai trazer um capítulo que eu julguei assim bastante intrigante de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro que traz muitas orientações, e no capítulo de número 2 tem a partir do versículo de número 4, né? Eu gostaria de compartilhar com você esse texto inicialmente. Então dou uma oportunidade aí para você também pegar sua Bíblia e poder acompanhar comigo a leitura, né? E diz assim a palavra de Deus: empreendi grandes coisas, fiz para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, provi de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim, e em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem provei o coração de alegria alguma, pois eu que me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso é a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. É bastante mesmo intrigante esse capítulo, né, do livro de Eclesiastes. Ele vai tratar da vaidade das possessões. O autor do nosso estudo, ele cita, né, como introdução, e eu queria ler para vocês essa parte também, pois ele fala do excesso é celebrado por todo mundo. Em uma popular revista de moda estadunidense, publicou recentemente um artigo sobre as mulheres que ditam a moda na Rússia. Uma delas explicou que os $300 que gasta em um par de sapato é o que uma amiga ganha em um mês. O gasto mensal dessa e de outras mulheres com artigos de moda variam de $10.000 a $50.000. Nunca se mencionava onde ou de onde o dinheiro vem, mas pessoas que têm negócio na Rússia me disseram que o mais provável eram dinheiros que não vinham de boa fama. Parece que o jornalista estava mais interessado em uma história do que chamar a atenção para os negócios àquelas entrevistadas. É interessante, né, como as pessoas dão valor às coisas que são realmente passageiras, né? E é isso que o texto vai levar então as pessoas a pensar. Ao ouvirmos isso, né, não só essa reportagem, mas também o que a Bíblia aqui traz para nós. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela nos desafia a usarmos de um bom senso e da moderação sempre. E leva-nos então a refletir sobre que excessos há
em sua própria vida que você precise confessar a Deus. Às vezes, quando a gente vai dar uma olhada ali no nosso guarda-roupa, ou mesmo na nossa casa, nós percebemos algumas quantidades, né? Uma certa quantidade de sapatos, de sandálias, que às vezes nem precisávamos ter, mas temos, né? E isso às vezes chama a nossa atenção. E aqui o autor então está levando a gente a refletir sobre isso, porque ele percebe, o próprio escritor percebe, chega ao final e ele vê que todo o esforço, toda a conquista, tudo aquilo que ele ganha é passageiro. É como se correr atrás do vento. Corresse e nada pudesse alcançar. Então, isso leva a gente mesmo a refletir se não temos tido em nossas casas coisas que consideramos excessos. Às vezes temos sim, coisas que poderiam ser diminuídas, tiradas, né? Até em algum momento ser dado para alguém que precisa até um pouco mais do que a gente naquele momento. Então, o propósito desse estudo é fazer a gente refletir se estamos sendo moldados por valores que o mundo nos impõe, sem uma consideração daquilo que a Bíblia ensina. Devemos viver com simplicidade e moderação, né? Essa é a orientação bíblica. E a gente percebe que são fortes as influências desses valores que o mundo tenta impor sobre nós. É interessante quando você vai hoje a um caixa, você tem ali várias coisas que às vezes você nem precisa, mas você começa a tirar, levar com você e até comprar às vezes, né? Pela força da influência que o mundo coloca sobre nós. E como elas realmente afetam a nossa vida. Por que afetam? Porque você não precisava, mas você está levando, né? Então, é para a gente refletir mesmo, pensar a respeito disso. Se preferimos dar valor aos excessos como modo de viver, e isso é para a gente pensar. Então, assim, hoje, somos levados a pensarmos onde você observa excesso como elementos integrantes da sua vida, ou do seu estilo de vida. É algo para a gente estar pensando aí no nosso PGM, aí no seu grupo, na sua casa, na sua família, né? E aí nós vamos caminhar então para o assunto, o texto bíblico. Aqui, perceba o que o autor, no texto, ele não se nomeia. E ao observarmos isso, as indagações é que percebemos haver situações similares às vivenciadas pelo rei Salomão em especial. Daí a gente passa a entender que talvez tenha sido um texto de Salomão, escrito por ele, analisando a sua vida, a sua riqueza, a sua prosperidade. Quando a gente olha em especial o versículo de número 4, logo no início, ele diz assim: empreendi grandes obras. Eu acredito, olhando para as Escrituras, ninguém há nas Escrituras talvez maior que Salomão. O próprio Jesus faz menção a respeito disso, das suas riquezas, das suas conquistas. Então eu creio que dos homens deste mundo, um dos que, pela sabedoria que Deus lhe deu, empreendeu grandes obras, e esse homem foi o rei Salomão. Mas não tem-se certeza quanto ao fato de que se foi ele mesmo que escreveu isso, ou alguém escrevendo, observando a sua vida, Até pelo fato de que não há nenhuma menção de um nome aqui no nosso texto. E digo de observarmos, ao final da vida dele, ele coloca como um vazio que ele vem passar, e por ter adquirido coisas, e ver que ao final tudo isso era vaidade, era correr atrás do vento. A gente observa lá no versículo de número 11, na sua parte final, quando ele chega a essa conclusão: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Percebam, ele está falando do esforço do trabalho, das mãos, de sua conquista.
como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O triste, às vezes, é a gente chegar a essa conclusão no final, né? O trabalho é, sim, algo honroso quando a gente coloca isso diante de Deus e o faz como bênção e como provisão para a nossa casa, a nossa família. Ele sempre virá como uma coisa muito especial e muito abençoada, né? Mas se observarmos o texto com atenção, veremos um grande esforço humano para a aquisição de bens. E destacamos isso desde o versículo 4 até o 9. Do 4 ao 9, ele vai colocar, a partir desse empreendi grandes coisas e edifiquei para mim casas, plantei vinhas, e aí ele vai dando uma relação de muitas conquistas até chegar ao fato dele dizer assim: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Olha que agora ele já não está dizendo que a sabedoria foi dada por Deus para ele, mas ele está se, talvez, ensoberbecendo, dizendo que perseverou também comigo a minha sabedoria. Isso é perigoso, né? Porque a sabedoria vem de Deus, é uma dádiva de Deus, né? Ele até nos recomenda: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. Então não é nossa a sabedoria. A sabedoria é um bem de Deus na vida do homem para ele usar de forma adequada e até para fazer dela conquista na sua vida, como foi no início da vida de Salomão, mas porque ele começou a se desviar dos projetos, dos propósitos de Deus, o final parece ele estar fazendo esse tipo de observação aqui em sua vida. Ele se deixou levar por tanto que ele tinha, que agora o valor já era pessoal. Ele se engrandece de sua sabedoria. Parece esquecer de quem foi quem lhe deu tamanha sabedoria. Se nós olharmos o início de tudo, perceberemos que essa sabedoria a Salomão veio de Deus, e porque ele soube mesmo fazer esse pedido a Deus. Ele pediu que o Senhor lhe ensinasse, desse sabedoria para conduzir o seu reinado com entendimento. E Deus fez isso, né? Porque ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria, né? E foi-lhe dado tanto sabedoria quanto também riqueza. Mas nós somos assim, infelizmente, irmãos. Temos essa fraqueza e às vezes abrimos mão daquilo tão precioso que Deus nos dá, né? E não julgamos, né, essa bênção que vem da parte de Deus. E é um perigo, porque o princípio, né, da sabedoria, diz a palavra, é o temor ao Senhor. Por isso a Bíblia chama a atenção, como vimos no domingo, né, com a aula, né, ministrada pelo irmão Gesiel, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É através dela que nós vamos obtendo também aquisições, bens, mas sempre devemos estar atribuindo tudo isso ao nosso Deus. Fiquei admirado com esse estudo, pois ele leva isso para a questão também do trabalho, e depois faz umas conclusões que me chamaram a atenção. Se você olhar lá para o versículo de número 21, você verá isso também. Olha que ele diz: porque há um homem cujo trabalho e feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Perceba que ele olha que o trabalho é um esforço humano e ele deve ser feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, ele diz que deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Isso é realmente assim.
temos essa situação quando nós trabalhamos e temos que olhar assim, né, que um dia aquilo que fizemos vai ficar para a nossa herdade, né, as pessoas que vão ficar depois de nós. Então, temos que olhar com isso com muita alegria em nosso coração. Então, não com pesar, como ele estava vendo aqui, né? Porque ele diz que também isso é vaidade e grande mal. Uma ideia de decepção por tanto esforço. No final, ele vai ver que tudo vai ficar, que nada do que ele constituiu vai com ele. Isso é uma verdade que a Bíblia também nos diz, né? Por isso que o Senhor orienta que nós devemos levar ou abrigar lá no céu tesouros eternos, né? Onde a traça e a ferrugem não consomem. Então não são bens que são conquistados aqui na terra. Então precisamos pensar nisso e ter essa consciência, né? Então a ideia que vejo é que nosso trabalho fará sentido quando dele usufruirmos com alegria e contentamento, pois senão, como ele coloca aqui no final, né? Vaidade e um grande mal. Creio também que não é um convite a não trabalharmos, pois o apóstolo também diz: quem não trabalha não coma. E é verdade isso também. O trabalho dignifica o homem, é honra e suprimento de sua família, portanto necessário e de grande valor, mas precisa ser buscado com sabedoria em Deus, para que você tenha prazer, para que você tenha contentamento e tenha alegria, né? Faça isso com um esforço, sim, mas quando você faz, né, e olha que isso é um benefício para a sua família, você vai ter muito mais cuidado, você vai ter muito mais dedicação, né, para fazer então do seu trabalho algo que dignifique o Senhor. Tá? Então observe esse texto, em especial lá no versículo 26. Diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrade a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Então achei bastante forte essa passagem, né? E eu lembrei da vida de José, né? José é levado lá para o Egito, passa por vários sofrimentos, mas fazendo o trabalho honroso, com dignidade, agindo sempre de forma honesta, correta diante de Deus. Deus sempre o recompensava, porque ele buscava fazer o seu trabalho com sabedoria, com conhecimento. E aí, agindo dessa forma, a Bíblia diz aqui que Deus tem prazer então de agradar o homem que age dessa forma. Que coisa preciosa, né? Olharmos dessa forma. Mas ao pecador dá trabalho, porque quando a gente olha por outro lado, né? Quando sentimos nisso no trabalho um peso, acabamos observando ele como algo pesado ou pesaroso, né? Então precisamos olhar como Deus quer que nós olhemos o trabalho. E aí eu chego à conclusão, meus irmãos, que devemos ser colocados diante do uso da sabedoria, da fé, da esperança, do amor que vem de um coração puro, para o uso em nossos relacionamentos. Também observar a justiça, para nos levar a agir a favor dos que precisam, de ações corajosas, de pessoas que temem a Deus e com sabedoria fazem a vontade dele. E assim, tudo isso fará grande diferença neste mundo. Não precisamos ter muito prazer para fazer o bem. Nem precisamos ter pouco para pensarmos que não podemos fazer o bem a outro. Ambos podemos alcançar em Deus motivos de alegria no servir as pessoas, com aquilo que Deus nos dá. E nisto sim haverá prazer e contentamento.
Por isso, o uso da moderação nos ajudará a ter condições de ver a necessidade do outro. Eu fiquei tão feliz quando a gente saiu daqui para ir a Afogados de Gazeira, lá levar um pouco de alimento a pessoas que estavam passando necessidades. Levar a amigos, pastor, com muita alegria, que nesse tempo também tendo dificuldades, né? Como é bom a gente poder servir pessoas, amar pessoas, né? É forma simples. Esses dias, né, vendo aqui, né, na nossa rua, né, as pessoas que nos atendem, recolhendo os lixos, né? E nós fomos abençoados com o irmão Rivelino trazendo bananas, né? Eu pude dar a esses jovens, que alegria eu pude ver no rosto deles, a atenção de amor, um gesto simples, né? Mas que fez toda a diferença ali para aqueles trabalhadores que estavam fazendo isso para servir a comunidade. Muito expressivo o seu gesto, né? E a gente ficou muito feliz em poder ali atendê-los também de forma simples. São pequenos gestos, como disse desde ontem, né, na minha mensagem, mas ele fará grande diferença na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe ricamente e que possamos mesmo, né, ser bênção na vida de muitas pessoas, né? Agindo então sempre com muita moderação, porque esta é uma virtude que honra e agrada ao nosso Deus. Por isso temos que ter cuidado, né? Para não ter excessos em nossa casa. Por isso que é bom ter a fé em Jesus e levar conosco um nome que é precioso. Por isso eu quero despedir-me desse culto, desse momento de pequeno grupo multiplicador, participando então com o cântico de número 62 agora, Nome Precioso. Está no Cantor Cristão, Nome Precioso. Eu estou esperando aqui a minha turma para participar conosco. Esse cântico diz: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender, ele é arma a teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome precioso, hino de número 62 do Cantor Cristão. Primeira e quarta, tá bom? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse tempo que tem mostrado, em parte, ser um tempo de tanta desesperança, como é bom ter esperança no porvir. E essa esperança vem na pessoa de Jesus, nosso amado, eterno e suficiente Salvador. Então, esse texto que nos desafia
a realizarmos sim nossos trabalhos, mas sempre agindo com muita moderação. E caminhando dessa forma, nós saberemos sim fazer gestos preciosos, pequenos, mas que farão toda a diferença na vida de muitas pessoas. Que Deus nos ajude a viver essa virtude em cada dia no nosso viver. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos em grupo de estudo, de pequeno grupo multiplicador. Quero me alegrar contigo, ó Deus, por essa oportunidade de também compartilhar a Tua palavra, de ver coisas tão interessantes que ela traz para a nossa vida, para a nossa orientação e o nosso viver. Que possamos sim, Deus, viver uma vida de moderação, sabendo estabelecer limites, não termos em casa coisas em excessos, mas aquela que seja suficiente para a nossa sobrevivência, o nosso bem viver. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ter sempre gestos humildes, gestos simples, pequenos, mas que farão toda a diferença na vida de outras pessoas. E assim darão também a elas a esperança no porvir, a confiança no Deus Todo-Poderoso, que ama todas as pessoas. Por isso, Deus, abençoa-nos, eu te peço. E dando essa paz que excede todo entendimento, guarda os corações, a vida de César. Nessa hora, ó Deus, eu quero que a tua bênção repouse sobre esta casa, que antes desse culto, de forma enlutada, estava nos pedindo oração. Que já a tua paz esteja presente nesse lar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, amados. Você que está conosco aí no Facebook, mas você também que está conosco aí no Instagram. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. É o nosso desejo como Igreja Batista Calvário. Que a bênção do Senhor repouse em paz sobre todos nós. Amém.